Olá, sejam bem-vindos! Bem-vindos! Achei prudente, ou pelo menos interessante, começar com essa música do Ultraje a Rigor. Talvez ela revele a minha idade, né? Mas tem tudo a ver com o tema de hoje, por vários motivos, né? O nosso tema da live e o Dia dos Namorados. Então acho que a música veio bem a calhar para o dia de hoje. Muito bem, gente. Bom, obrigado aí para quem já acessou. Deve ter aí tem mais gente entrando aí. A Lena já mandou uma mensagem ali que gostou da música, né, Lena? Para mim ela tem tudo a ver com o dia de hoje. E eu já abro para você também para entrar aí, tá? Acho que o pessoal tá se conectando. E aí a gente já abre para começar nosso bate-papo. Olha, é um prazer imenso poder fazer mais uma live e hoje trazer um tema diferente, né? Um tema, obviamente, que faz parte também dessa questão do nosso autoconhecimento, porque conhecer a nossa sexualidade, ela tem impacto na vida da gente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E para quem faz, de repente, lá o coach comigo, quem faz, às vezes, alguma sessão mais terapêutica, vamos chamar assim, normalmente sempre vem a pergunta do tipo, sobre o que a gente pode falar em uma sessão de coach, né, misturado aí com uma terapia. Eu sempre digo que a sessão de coach comigo, ela tem 70% de coach, 20% de mentoria e 10% de terapia. Por quê? Às vezes você tem alguma coisa no seu passado, algo que você já viveu, e que pode sim estar causando aí um impacto na sua vida hoje. Aí, beijo Gi, beijo mãe, beijo Du, beijo Carol, e beijo aí para todo mundo que já está entrando aí. Então é importante trabalhar o tema do sexo, seja ele numa questão de mentoria, coach ou terapia, né, que pode servir tanto para a vida pessoal e que vai impactar diretamente também na vida profissional das pessoas. Eu vou chamar a Lena aqui para a gente começar o bate-papo com ela. Vocês vão conhecer uma grande amiga, figura ímpar. Deixa eu achar você aqui. Cadê você? Lena. Muito bem. Lena. Já mandei o invite para a Lena. Então, a gente tem aqui várias perguntas, boas perguntas aqui que eu já tinha recebido, algumas que eu mesmo coloquei aqui para provocar, né, o nosso bate-papo. Achei o tema também, as pessoas colocam muito, né, sextou, e aí eu falei para a Lena, pô, Lena, a gente podia trabalhar o sextou, né, porque tem tudo a ver com o tema do dia. Vou esperar a Lena se conectar e a gente começa o nosso bate-papo. Lena, se tiver com alguma dificuldade também, me avisa aqui, a gente vê se também pode ajudar, ou se você quiser mandar chamar por aí também, chama, eu aceito você aqui, tá bom? Sem nenhum problema. E aí, gente, estava comentando, quando a gente faz uma sessão de coach, eu já tive muita situação, por exemplo, onde a pessoa tinha algo no passado e que estava causando problemas para ela no futuro, ou no presente. E por que isso? Por que isso acontece? Às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes você está no dia a dia ali e de repente numa regressão a gente vai descobrir o que aconteceu na infância. Ah, chegou! Pronto. Como é que fala? Essa ignorância tecnológica é terrível, rapaz. Para apertar um botãozinho é uma dificuldade incrível. Mas não é só com você não, Juliana. Fica tranquila, porque assim, a gente percebe que o Instagram, pelo menos na minha opinião, não é a ferramenta das mais amigáveis. Ela tem uma série de recursos e coisas aqui que torna ela um pouco mais complexa, não é? Então, que prazer estar aqui, Cristiano Franco, hein? Grande coach, grande diretor, palestrante. É um prazer. Eu admiro muito você, Cris. Você é muito criterioso, eu acho isso admirável, sabe? E conheci teu lado criativo, porque transformar o sextou em sextou foi a máxima, né? Ó, agradeço demais a sua presença. A gente teve a oportunidade de se conhecer no curso de Practitioner de PNL, né? E foi maravilhoso, inclusive. Conheci você, conheci a Celi nesse curso. Aliás, a Celi, eu acabei de falar o nome da Celi, ela entrou aqui. Beijo, Celi.
né? A gente teve Ah, o que prazer delícia! de se conhecer nesse treinamento. Estava falando de mim, mas tem que falar de você aqui, ó. Professora, É, terapeuta, psicóloga, coach, consteladora. Não, nem coube aqui no material que eu coloquei essas coisas que você faz, não coube tudo aqui. Cris, são muitos anos, caro, meu caro, muitos e muitos anos na lida com o desenvolvimento humano, né? Mas Sim. eu gosto muito quando vem a chamada da sexualidade, porque e uma chamada assim vinda de você, que talvez seja um assunto que não seja tão comum aí no teu, enfim, O meu nas suas ciclo, né? Meu ciclo andanças. de amizades aqui e de clientes, Pois tudo, é. né? Aham. Oi, Celi, querida. Então, assim, é muito bom sempre, não importa, eu estou vendo que o pessoal resiste um pouco a entrar, talvez o horário, mas quem quer que escute um, dois sobre esse assunto, quantos estiverem é bom, porque ainda é um tema muito cheio de tabus e conflitos, enfim, Sim. E aí não depois, é? assim, vai ficar gravada a nossa live tanto aqui no Instagram quanto no Facebook e vou colocar também, vou publicar lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Então, o número de Que audiência, se não ótimo. tiver tanta gente agora, depois ainda costuma ter bastante acesso lá no YouTube, que o pessoal já sabe que eu disponibilizo, tá? Sem problema nenhum, isso aqui é muito bom. E trocar com você, muito bom mesmo, Cris. Eu quero ver se a Eu gente gosto consegue de. fazer um milagre aqui, porque o que eu tenho de pergunta para você nesse tempo de live, que eu sei que você tem aula às Manda 6 da ver, tarde, você vai dar aula, né? manda Tá, ver, rapaz. tá ótimo. É, Ó, eu estava pensando o seguinte, né? Eu estava falando que a gente fala de tudo numa sessão de coach, e a pessoa chega lá e a gente acaba tendo situações, Lena, que às vezes a pessoa nem sabe que aquilo está impactando na vida dela no momento atual, né? Às vezes uma regressão ajuda a encontrar este passado, né? E aí, na minha opinião, fica o seguinte, né? Se alguém fez mal para alguém no passado, não fique você com a responsabilidade ou carregar você, né, esse peso no seu coração, porque quem tem que carregar isso e assumir esse compromisso é quem fez a maldade no passado. Então, a minha opinião é se claro. desprenda disso. Óbvio que não é algo simples, né? Quer dizer, não é fácil, parece simples, mas não é fácil, e que essa pessoa possa se desprender disso, que quem tem que pagar por isso é quem fez o mal no passado, né? E a gente costuma achar muito Uhum. isso na sessão de coaching. Aí, Lena, nesse momento que a gente vem vivendo, né, essa situação toda, o sexo sempre foi um tabu, a gente comentou isso agora há pouco. As pessoas têm dificuldade de falar a respeito, seja dentro da família, o próprio casal tem dificuldade de falar a respeito disso, né? Exato. Por incrível que pareça, o casal é o que mais tem dificuldade, porque se for ver bem, o sexo é muito falado, só que em Uhum. forma de piadinha, sabe, de conversas soltas, na TV é muito falado, no universo masculino, então, nem se diga. Agora, falar do sexo da intimidade e na intimidade é incrível, mas ele é muito truncado ainda, não é? As pessoas desnudam o corpo, mas não a alma, né? Fica Sim. uma certa timidez ainda em falar desse assunto, não é? É. Entre si, entre o casal. Não é falar o que os verdadeiros sentimentos sexuais, não é? E, Então, Lena, esse momento que a gente está vivendo de mais tensão por conta dessa pandemia e tal, isso causa, obviamente, imagino eu, impacto nas pessoas, não é só de ordem psicológica, mas obviamente que a ordem psicológica impacta também na ordem sexual, né? Aí a pergunta é para te sim. provocar logo de cara, tá? Você, com toda a habilidade que tem, já sendo psicóloga, sexóloga, você também é impactada com isso? Olha, depende. Não tem jeito de não ser impactado. Quem tá vivo, quem está vivendo isso, não tem jeito de não impactar, não é? Porque, assim, seja como pessoa, seja como terapeuta, o impacto é alto, porque a gente tem que cuidar de alguns temas inusitados, não é? Porque você imagina que, às vezes, algumas questões, às vezes, lembra da época da AIDS, né? Que deu aquele impacto na sexualidade e tal. E
por alguns momentos, agora as pessoas estão acalmando um pouquinho, entendendo que isso vai fazer parte um pouco da vida e passou aquele susto inicial, mas na época do susto inicial foi um horror a questão da sexualidade. Ficou todo mundo tenso, preso, mesmo os casais entre si, né? E tem um lado bom disso, porque as relações abertas, elas deram uma acalmada, porque não estou julgando nem falando mal, mas assim, ficou muito sem critério as relações, não é? Então, com essa onda toda, o pessoal acalmou e penso que está refletindo, selecionando mais e trabalhando um sexo com mais consciência. Mas, e variando também, muitas coisas aconteceram aí com essa pandemia. Mas uma das coisas na vida do casal foi que as pessoas ficaram muito retraídas, principalmente quando um dos parceiros tinha que sair para trabalhar e voltar, não é? Então ficava aquela impressão de que estava beijando um coronavírus, né? Sim. E, de certa forma, já está comprovado, Cris, que a mucosa sexual ela não tem o vírus, né? Seria mais na questão respiratória, na secreção salivar. Então, assim, de certa forma, o beijo, nesse caso, seria mais arriscado do que o próprio ato em si de penetração ou de sexo oral e etc. Agora, uma vez que está dentro de casa e está junto, o ar está se misturando, então não é o sexo que vai melhorar ou piorar a questão. Só que levou um tempo para o pessoal entender isso, né? E afetou bastante no começo a vida sexual. Fora a convivência, né, excessiva, que o pessoal não está acostumado, principalmente os casais, né? Alguns, uma porcentagem menor, melhorou e até desenvolveu. Outros aumentaram os conflitos e, enfim, isso afeta diretamente a sexualidade, né? Jóia. Então, o ato sexual já ficou claro aqui que não tem problema. O coronavírus não vai passar, né, num ato sexual pelo beijo, sim, mas não. Sexual, não. Tá. A questão é que se você sentou para jantar junto, para dar um abracinho, sabe, tá ali. A questão está nessa região da secreção, né? Da saliva e da mucosa nasal, não é? Dos olhos, quer dizer. Então, uma vez que você está junto, independente de estar na relação sexual ou não, você já está no risco de pegar. A mucosa sexual em si não afetou, não afeta. Além da clamídia, tem algum outro contato de sexo oral que também passa vírus, algum tipo de doença sexualmente transmissível? Tem meu Deus, me deu um branco. Aquela que teve uma época que quando veio a AIDS, a gente falava, ai, que saudade do tempo do gonorreia, essa outra que está me dando branco. Sífilis, isso. São outras doenças que as pessoas não consideram tanto, mas que passam, né? Entendi. Tudo bem. A outra pergunta que eu tenho para você aqui, assim, por que é tão... falar de sexo é tão complicado? De onde que vem esse tabu? Sabe, Cris, você já falou a palavra, o sexo é muito cheio de tabu, não é? Então, falar de sexualidade, de verdade, eu estou falando, porque não de bate-papo, falar da própria sexualidade é uma coisa bastante difícil. Por quê? Nós vamos falar aí principalmente para o homem, porque falar de sexualidade é também falar das grandes glórias, mas também dos grandes medos, não é? Hoje em dia, até na Rede Globo e outras emissoras, né, eles já colocam alguma coisa do tipo... como que uma permissão ao homem poder falhar uma ereção e tal. Mas isso é muito angustiante para o homem, não é? O sexo é uma coisa relacionada à intimidade, à entrega e, ao mesmo tempo, ao poder, né? É onde, principalmente, os homens apoiam toda a sua identidade de pessoa, se mistura a identidade sexual. Então, e tem assuntos específicos da sexualidade que são mais difíceis ainda, como a masturbação, não é? Então,
A masturbação até hoje é um segredo veladíssimo entre o casal. Não é? Na verdade, a masturbação é uma prática que acontece estando as pessoas casadas ou não, tendo um parceiro fixo ou não. Não é? Mas é muito difícil assumir isso. Não é? Até mesmo praticar em conjunto, no ato. Às vezes as pessoas se restringem demais. Agora, eu estou falando de um tema que foi dos maiores tabus na história, Cris, porque a masturbação, porque ela não era associada à procriação lá atrás, não é? Então, pela religião, pela Bíblia, pela cultura da época, era uma prática sexual que era punida, não é? As mulheres eram, principalmente os homens também, eles usavam castigos cruéis, né? De pôr ferragem para não tocar o genital, sabe assim? Então, tudo porque a cultura era sexo pela procriação. E hoje é sexo pelo prazer, mas os tabus que tem. Opa, deu break? Deu um break aí? Voltou. Joia. Enfim, eu tô dando um exemplo desse tema que é um dos maiores tabus, tá? Mas, assim, para os homens falar assim, olha, ontem eu falhei, isso é muito difícil falar. Para as mulheres também assumirem, hoje a mulher está muito cobrada também de ter que ter um desempenho alto, então falar um pouco das dificuldades também é difícil. Muito embora a mulher seja mais autorizada a ter dificuldade sexual do que os homens. Né? O homem não pode. Às vezes eu brinco, se a gente. Outro dia mesmo eu estava escrevendo um artigo assim: pobre pênis, nobre pênis ou pobre pênis? Por quê? O pênis é a nobreza do homem, né? Mas a sobrecarga de cobrança é tão grande que a gente olha e fala pobre pênis, porque é muita cobrança sobre o homem, sobre o desempenho sexual do homem. Parece que a gente vive duas etapas na vida, né? Então, quando a gente é novo, a primeira etapa é a etapa que é a primeira vez que você não dá a segunda. Depois que a gente fica velho, é a segunda vez que não dá a primeira, né? Isso bagunça demais. Essa eu não tinha ouvido ainda. Ótimo. A cobrança em cima do homem parece que é maior. Maior, ela é incessante. O homem não tem. O Caetano Veloso que fala, né? Quem tem pinto tem medo. Porque a cobrança em cima do desempenho sexual é gigantesca. Né? E hoje está recaindo sobre a mulher também. Né? A mulher está muito preocupada com o desempenho, muito pressionada. E isso é muito ruim. Mas você acha que esse estereótipo veio, por exemplo, por causa dos filmes pornôs, por exemplo? Eu acho que... não. Eu acho que o filme pornô, de repente, já é fruto disso, não é? E o filme pornô só reforça isso. Porque o filme pornô é maravilhoso, né? Ninguém brocha, as mulheres não soltam gases de vez em quando. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. E quando o homem falha, a mulher já acha que ele não... Isso. Aí vem toda a questão que compõe, não é? Porque você vê, a mulher ela é até compreensiva com a não ereção do homem, só que ela começa a achar que ele não está mais afim dela. E aí vira um problemão, não é? Então, porque, olha, o pênis ficou muito, eu falo, né? O poder masculino. A expressão do desejo do homem sobre a mulher, e nem sempre, porque a ereção é uma porção da resposta sexual. Né? O desejo são mecanismos fisiológicos diferentes até. O desejo tem uma fisiologia, a ereção tem outra. O homem pode estar... E às vezes até quando tem muito desejo é pior, né? Porque fica mais ansioso. Às vezes é porque o homem quer demais, está preocupado demais em agradar a mulher, é que ocorre uma falha na ereção. Então, só que a mulher entende isso como, ai, não me quer mais, ou ai, tem outra, e isso só cria mais problemas, não é?
É um bom Não tema esse, entende viu? que o homem pode ter as fragilidades também. Oi? Sim. Não, um ótimo tema esse, porque realmente eu acho que sim, muito casal deve sofrer com isso, né? Porque ainda Sim. mais se a mulher porventura estiver se achando gorda, ou se ela estiver se achando com algum tipo Nossa. né, ela vai atribuir a ela uma coisa e o homem vai ficar incomodado de um lado e ela incomodada do outro. Né? Aham. Ou a ela, ou quando não é a ela vai atribuir a uma terceira pessoa, é porque está interessado em outro alguém, não em mim, né? Tem todas essas questões. A única coisa que a mulher não consegue admitir, e nem o próprio homem, é que o homem tenha fragilidades e de vez em quando está vulnerável a estresses, a inseguranças, e isso recai sobre a resposta sexual. Ninguém é muito preparado para entender isso, nem o homem, nem a mulher. O homem que faz uma falha de ereção em um momento pode desenvolver uma disfunção eretiva de tanta pressão que fica sobre. Aliás, essa é uma das maiores causas psicogênicas da disfunção eretiva. É o desempenho a ansiedade de desempenho. Porque teve uma falha por uma questão qualquer e, de repente, na próxima fica aquele fantasma. Será que eu vou conseguir? E a chance de não conseguir é alta, porque a ansiedade ela afeta a ereção. E Né? como é que o homem pode tratar isso? Ó, quando é de ordem psicogênica, porque também tem problemas de ereção de ordem orgânica. A primeira coisa é saber de onde ela vem. Geralmente a orgânica ela é mista, né? Porque acaba se desenvolvendo uma questão de ansiedade junto. Mas a indicação é quando é orgânica, tem hoje aí N ajudas, depois da época do Viagra, que aliás foi bom e ruim ao mesmo tempo. Então, e tem outras coisas mais invasivas até. Mas quando é de ordem psicogênica, não adianta, é uma terapia sexual mesmo, bem acompanhada, com o uso de alguma medicação, se necessário, mas com o desmame, né, depois, tá? Se for usado alguma droga. A questão é que os homens usam essa droga mesmo quando não precisam. Olha o tamanho da insegurança. Mesmo quando não tem problema algum, não é? No caso, alguns mais velhos usam para dar a segunda lá, que você falou. Entendi. Mas é um medicamento que ele talvez cause Tá mais sem dependência som. psicológica, Peraí, né? eu fiquei sem som aqui. Ficou sem som? Fiquei. Espera Não só um sei. pouquinho, Cris. Tá bom. Não entendi o que Já. aconteceu aqui. Não, tudo bem. Eu Dá uma olhadinha aí. tocou o celular e a hora que voltou sem tua voz. Você Tá. sabe o que eu faço com isso? Não faço ideia, Helena. Vê se o volume do lado, aperta o volume para aumentar o volume. Não sei. Tenta, peraí, deixa eu trazer você de volta, peraí. Peraí. Deixa eu tentar trazer a Lena de volta aqui. Lena. Vamos ver se ela entra aqui. O tema é bastante interessante, né? Porque isso realmente deve causar muito. Oi, voltou? Voltou. Então Que tá bom. coisa. O duro é que não dá para colocar para não tocar, né? Eu tô achando que vai tocar de novo. Se for no Tem Wi-Fi uma até pessoa. dá. Se for no Wi-Fi dá, mas se for no 4G não dá. Não, tô no Wi-Fi. Ah, Bom, então, vamos lá. vamos lá, vamos tocando. Vamos lá. Outra pergunta que eu ia te fazer, até para aproveitar que tem muita pergunta para você aqui, é como que as crianças descobrem, né, e percebem a sexualidade e qual o melhor momento para falar disso com eles? Cris, a sexualidade ela tá desde que nasce. Você sabe que tem relatos da criança tocar o próprio genital no útero já. Por quê? Ali sim, tem uma fonte de prazer ali, né? E então, assim, a sexualidade ela nasce com a gente e morre com a gente. Sabe? O que ocorre é que em cada fase da vida a experiência da própria sexualidade muda. Tá? As crianças, elas
elas vivem o autoerotismo, né? Não tem a heterossexualidade, a sexualidade com o outro. Então, vê, essa exploração ela ganha mais local, né? Digamos, ela ganha um pico aí na infância em torno de 5, 6 anos. Que a criança se explora, mas não é uma sexualidade. Não dá para a gente olhar com o olhar do adulto para isso, Uhum. né? Então, é uma sexualidade de autoexploração, autoconhecimento. Tem um prazer diferente, mas não é do orgasmo adulto, não é? E é importante, porque é um conhecimento, como ela mexe na orelha, no nariz, e vai descobrindo o que cada parte do corpo proporciona, E né? tem alguma idade que a gente deve de falar com eles? Deve falar com ele quando eles perguntam. Tá. Se não perguntar, você entendeu? E responder exatamente o que pergunta. Porque pai e mãe às vezes ficam angustiados e fala demais, não é? Então é para responder exatamente o que eles estão perguntando. Porque se a criança não fica satisfeita com a resposta, ela vai voltar. Tá. Entendi. Tem uma historinha que fala assim: o filho perguntou para o pai, pai, o que é sexo? Filho, sexo é quando o papai e a mamãe se encontram e aí se amam, e aí então a gente fica juntinho, às vezes tira a roupa e falou, falou, falou. E no final de uma verborreia toda, ele falou: Mas por que você está perguntando isso, filho? Ah, porque tinha lá na ficha da escola, sexo. O que eu ponho lá? Essa historinha é comum, todo mundo já conhece, mas assim, fala-se demais. É para, primeiro, quando a criança toca no assunto, é perguntar por que ela está perguntando, para saber qual que é a referência e falar sobre aquilo, não mais. E se a Porque ela criança, de vai repente, se a criança, de repente, presenciar um ato sexual dos pais, o que fazer com isso? olha, às vezes, quando a criança pega, não é bom não, viu? O que não é bom? É, ele não vai entender nada, enfim. Mas pode ser menos traumático se aí então muda, trata com naturalidade. O maior problema é quando a criança ouve e às vezes ouve gemido, ouve, ele acha que a mãe está sendo agredida, geralmente a criança. E isso fica mais traumático às vezes do que pegar um sem querer aí de, né? Ele vai ficar confuso, não vai entender, mas também se tratar isso com muito peso é pior, não Entendi. é? Tá. Deixa também ir tratando com naturalidade. Lógico, é evidente que o melhor é que não veja, né? Que cuide para que não veja. Mas se acontecer, não tem muito jeito. O melhor é tratar com a maior naturalidade possível, né? Tá. E quais são os problemas mais comuns vividos pelos adolescentes? E é diferente, por exemplo, os problemas vividos por meninos e por meninas? Ah, sim, sem dúvida. Aliás, o erotismo de homem e mulher é muito diferente. Essa é uma das maiores causas de problemas sexuais no casal, né? Mas assim, a questão é que o adolescente, ele hoje, né? Antigamente era mais fácil assim, porque era mais definido. Antigamente, os homens, os próprios pais, às vezes, um tio levava os meninos na zona, como chamava, não sei se chama assim hoje ainda, mas, enfim, em casa de sexo, para os meninos aprenderem. Não é? Então, praticamente tinham assim, professoras, né? Hoje, a iniciação sexual é com a própria menina. Então, dá muito mais insegurança, assim, se eu vou conseguir, se ela vai querer, se eu vou acertar o buraco, se eu vou broxar. Então, tem mil angústias aí. E a menina do lado dela, né? Porque geralmente a menina vai, muito, na maior parte das vezes, não é nem pela vontade dela naquele momento, mas pela pressão do menino e o medo de perder. Então, ela acaba indo, não é? Tá. Isso é uma pena. Isso é uma pena. Pode Tem falar. uma data, né, alguma idade certa para isso? Ou pelo menos um indicador médio no Brasil de que em que idade isso acontece? O indicador.
que isso acontece é em torno de 15 anos, a primeira relação sexual. Tanto para o menino quanto para a menina. Isso é dado de pesquisa, né? Uhum. Tá. E aí, o problema de ejaculação precoce, por exemplo, e impotência, pode começar já de forma psicológica nessa fase da adolescência? Pode, principalmente a ejaculação precoce. Por quê? Porque o menino, geralmente, ele começa a sexualidade dele com a masturbação, né? E a masturbação tem essa pressão toda, vergonha. Então, às vezes ele vai rapidinho, aí fica com medo de deixar o sinal, sabe, de alguém perceber. Então, já é um começo com uma certa angústia. E o que ocorre é que ele condiciona, né, o entendimento da resposta sexual mais rapidinho, como se fosse uma coisa, ele nem sabe que é um problema, porque não precisa exatamente estar associado com um problema psicológico muito grave, né? É Tá. uma questão de aprendizagem, de um início que fica registrado daquela forma. É como se fosse um registro cognitivo, que depois no tratamento, a gente tem que descondicionar essa resposta e condicionar uma nova resposta. E quando ele está com uma parceira que também está com ele pela primeira vez, é o primeiro homem, ela também fica sem referência. Se isso está certo ou está errado. Se... Então, às vezes, eles passam anos com esse tipo de problema e demora para aparecer. Quando é uma mulher já experiente ou já viveu alguma coisa, algumas relações que não tinha a ejaculação precoce, então ela consegue captar que tem um problema, né? E logo se vai ao tratamento. Mas se não, às vezes demora para... E a ejaculação precoce, ela também pode ser, isso é muito comum, ser um problema secundário a uma disfunção eretiva. Por exemplo, o homem começa a ter um problema na ereção. Ele não tinha ejaculação precoce. Ele começa a fazer um problema na ereção. Dali a pouco ele passa a desenvolver, ele começa a conseguir ter ereção, mas ele começa a ter a ejaculação precoce. Pela própria ansiedade de perder no meio do caminho, assim, entendeu? Tá. E aí, existe algum tratamento, autotratamento que ele possa fazer? Para a ejaculação precoce? Isso, porque você diz o seguinte, né? Um acaba impactando no outro, né, nessa situação, né? Para a ejaculação precoce, Cris, tem umas crenças que são totalmente desfavoráveis. Por exemplo, o pessoal fala assim, conta carneirinho, conta até 100. Você entendeu? O que ocorre? O homem fica mais desconcentrado ainda. E a ejaculação precoce, para ela ser curada, ela precisa que o homem aprenda a concentrar, que desenvolva um poder de decisão sobre os impulsos, né? Geralmente, às vezes, o homem que tem a ejaculação precoce é um homem que tem uma dificuldade de decisão. Meu Deus, tocou de novo. Sumiu o seu áudio. Olha lá, sumiu tua voz. Sumiu? Não tem como interromper, né, as ligações. Peraí que eu te chamo Mas de tudo novo. bem, eu vou tentar te ouvir. Eu vou pôr o fone que eu acho que eu te ouço. Vê se com o fone você me ouve. Então, você entendeu, Cris? Então pode ocorrer isso. Eu vou pôr aqui porque eu tenho a impressão que com o fone eu vou te ouvir. Tá. Oi, você ouve? Isso, deu, agora deu. Tá ótimo. Perfeito. Perfeito. Existe uma espécie de uma idade, uma espécie de um indicador médio onde o homem começa a desenvolver a impotência ou coisa assim? Depende, então. A impotência ela pode ser primária, ou seja, ela acontecer desde o começo da vida sexual, ou ela pode ser situacional, não é? Ela pode acontecer numa situação específica, por exemplo, às vezes o homem tem a disfunção eretiva só com uma mulher e não tem com outra, ou só por uma fase, depois volta, não é? Agora, quanto mais primária, quanto mais de início da vida sexual, mais psicogênica ela é.
tá? Quanto mais, não que se dê, não é só esse o critério. Ser uma disfunção primária é um indicativo forte de que isso é psicogênico, tá? Ser situacional também, por exemplo, se você tem ejaculação precoce com uma pessoa e não com outra, indicativo de que é psicogênico. Por exemplo, o homem que passa a desenvolver uma disfunção eretiva, no geral, eles conseguem ter na masturbação. Por quê? Porque não tem aquela ansiedade do desempenho. Isso não tem nada de orgânico, porque o pênis não sabe se ele está na mão, na vagina, enfim, não é? Então, isso, no geral, é psicogênico. Tá. Agora, então, o primeiro diagnóstico é esse. A mulher também pode ter ejaculação precoce, um orgasmo precoce? Olha, gostei dessa pergunta, sabe? Porque esse é outro mito. Mulher não tem ejaculação. Não existe ejaculação feminina. Tá cheio de mito o sexo, né? Esse é um. Sobre a mulher tem um monte, né? Que ela tem 2 tipos de orgasmo, um de penetração, um clitoridiano, e que a mulher não ejacula, não existe isso. O que ocorre é que tem mulheres que têm uma lubrificação mais intensa, não é? E que às vezes na hora que ela faz a contração do orgasmo, então a lubrificação ela flui mais, mas ejaculação não existe na mulher. Essa é uma propriedade do homem, a ejaculação. Tá. Mas enfim, você pergunta... E aí você comentou, por exemplo, que não existe, por exemplo, até onde já tinha ouvido falar a respeito, inclusive, existiam os 2 tipos de orgasmo, né? O clitoriano e o da penetração. E não é assim, então? Não, o orgasmo é só um. A questão é que, assim, as terminações nervosas que disparam o orgasmo da mulher, elas estão lá na região do clitóris. Inclusive, a região do clitóris, pena que eu não estou com nenhuma imagem aqui, mas a região do clitóris, essa terminação nervosa do clitóris, quando se toca na vagina assim, na parede anterior, também é uma área sensível ali, que é onde o pessoal chama de ponto G. Tá? O ponto G nada mais é que tocar por dentro as terminações nervosas que vão lá para o clitóris. E o que ocorre? Quem dispara o orgasmo com mais facilidade é o clitóris. Tem mulheres que conseguem o prazer muito mais facilmente com a masturbação do que com a penetração. Agora, independente se está com a penetração, se não está, o orgasmo é ele é disparado do mesmo jeito. Entendeu? Agora, eu não estou lembrando a porcentagem, mas parece que só 20% das mulheres conseguem o orgasmo pura e simplesmente com a penetração, sem estimulação do clitóris, de alguma forma, não é? Então, é uma bobagem acreditar nisso. É importante estimular a região do clitóris, seja antes, seja durante a penetração, não é? Porque isso dá muito mais prazer. Sim. Por isso que as mulheres adoram o sexo oral, a maioria, né? Não Entendi. todas. Eu acho que assim, né? O momento refratário do homem talvez seja a parte mais complexa da ejaculação precoce, né? Como assim? O momento refratário é o momento imediatamente que acontece após o orgasmo, né? Então, assim, se ele tem um orgasmo muito rápido, isso vai fazer com que o tempo de recuperação, dependendo da idade, né? A gente tem uma recuperação até os 20, até os 30, 40, 50, isso vai mudando, não é isso? É isso que eu ia falar. Depende da idade, lógico que é pior, porque o período refratário, por exemplo, de um menino de 18 anos pode ser 15, 20 minutos. Até menos, às vezes, porque eles tem uns que conseguem ir meio direitinho aí. Agora, você pega um homem de 60 anos, vai 3, 4 horas, às vezes, para ter uma nova ereção. Então, assim, agora, de qualquer forma, eu não sei se é necessário, porque esse é outro mito porque os mitos, essas crendices sexuais, elas afetam muito a qualidade, né, da vivência sexual, né? Porque pode ocorrer
Tem uma linha de tratamento que, antes de tratar a ejaculação precoce propriamente, ela trata a adaptação do casal a que se tenha prazer da forma como é, para depois, porque tem N formas de se ter prazer. A mulher, principalmente, não precisa da penetração para ter o prazer. O problema é que fica tudo de novo em cima do pênis. Então se ejaculou, normalmente os casais param e esperam a próxima ejaculação. Sendo que isso pode seguir de outras formas. E é muito melhor que siga do que parar e esperar a próxima ereção. Entendeu? Esse tipo de educação nunca vem, né? A gente nunca aprende isso. Né? Não. E fica condicionado a esse monte de crendice sexual. Né? E não consegue transportar isso para a intimidade. Né? A mulher, por exemplo, a angústia do homem é falar sobre o medo da não ereção ou de uma ejaculação precoce, enfim. E o grande medo da mulher é falar sobre, por exemplo, uma ausência de desejo, que é muito comum na mulher casada. A mulher casada tem uma queda de desejo assim gigante. E isso passa a virar uma angústia, porque ela não consegue falar isso para o homem, porque ela começa a se sentir faltosa, começa a desenvolver mecanismos para se defender, para não ter relação, sem falar para o homem, e às vezes chega num ponto de desenvolver até uma fobia sexual. Entendeu? Isso que eu falo, às vezes na intimidade tem a dificuldade de falar. Com o próprio parceiro, né? E aí, o que você recomenda numa situação dessa? Busca uma sexóloga como você para ajudar? Que tipo de ajuda que a mulher poderia buscar numa situação dessa? Sim, aí tem a terapia sexual. Para casos primários, que são casos mais psíquicos, seja para o homem, seja para a mulher, uma terapia é melhor. Agora, para um problema situacional e tal, pode ser um coach. Não é? Uma pessoa pode procurar você para trabalhar isso. Sim. E você vai fazer um programinha de desenvolvimento super bacana, eu tenho certeza. Né? O que não dá é para ficar indo atrás de remédio, porque a primeira corrida das pessoas é para o médico. Aí vai lá no médico, aí ele dá testosterona, por exemplo. A mulher está com um desejo baixo. Aí vai lá e dá, o médico aplica lá, vamos então colocar um pouquinho de testosterona aí no sistema, que é o hormônio do desejo, né? É um hormônio masculino, mas também é responsável pelo desejo feminino. Pronto, aí ela põe a testosterona lá e começa a ter mais desejo. Só que ela se masturba, mas não vai transar. E daí Olha o que... O que desencadeia isso? Sabe, aí assim, ó, tem vários fatores que são colaboradores para piorar ou para melhorar. Porque se isso vira um ponto de angústia na relação, seja porque a mulher não fala, seja porque o homem não entende, porque aí o homem também começa a culpabilizar a mulher, porque o homem não pode se culpabilizar. A mulher geralmente se culpa, o homem não. O homem já começa a achar... Pode achar que está sendo traído, inclusive, né? Que está sendo traído, não é? Ou que ela é problemática, sabe assim? Geralmente, na verdade ele está inseguro, mas a partida é sempre essa, não é? E aí os homens começam a ficar bravos, cobrar demais. Isso retrai muito mais a mulher. Sabe assim, o homem, quando a mulher fala não, aquele homem que faz bico, pode crer que nas 3 próximas ele vai ter problema. Nas 3 próximas tentativas. Porque isso vira uma pressão para a mulher. Entendi. Né? Então, esse é um fato que piora. Não é? Eu recebi aqui 2 perguntas que a gente não pode deixar passar. Né? Então, eu estou vendo que tem uma aqui. Não, mas tem uma aqui, ó. Por que muitas mulheres perdem o interesse em relações sexuais depois de um parceiro abusador? E como é que pode mudar isso? Ó, eu vou fazer uma pergunta difícil. Por que essa pessoa teve um parceiro abusador?
O que fez essa pessoa admitir, não sei se é quem está perguntando, mas assim, se é quem está perguntando, pensa por que, se for o caso, né? Por que você teve um parceiro abusador? Já tem alguma abertura para uma experiência ruim sobre isso, sobre as relações. E às vezes essa experiência serve só para confirmar, olha, tá vendo, não dá mesmo, não vou me entregar mesmo, e etc. Não é? Porque, lógico, que ter um parceiro abusador não é uma coisa fácil, por mais que a pessoa tenha predisposição. Pela história passada, né, Cris? Você sabe que a gente tem os condicionamentos e às vezes a gente ou assistiu relações de abuso, ou o pai e a mãe em grandes conflitos, enfim, registra uma abertura a ter um parceiro abusador. Tá bom, é sempre uma experiência difícil, não é? Agora, se ela não tem um histórico, fica muito mais fácil resolver isso e dali a um tempo vai recobrando a vida sexual. Sabe? Se não tem. Agora, precisa ver se não teve abuso na infância, essas coisas todas. Não é? Mas, assim, usar uma história é como que uma dor de amor que todo mundo passa na vida. Tem gente que fala que fica um tempo sofrendo, vai recuperando e faz novas relações. Tem gente que para e fala, nunca mais vou sofrer isso. E fecha. É uma coisa. Tocou num assunto muito legal de gente resgatar aqui. É que, assim, muito dos cursos, né, que eu tenho feito, tanto de coach, de PNL, neurociência, mesmo o hipnose ericksoniano, né, o coach ericksoniano, é impressionante o volume de mulheres que foram abusadas na infância. Porque a gente, durante o curso, a gente trabalha muito né, os pontos, né, no próprio curso que a gente teve de PNL, a gente passa muito disso. Por que isso é tão comum de acontecer, Helena? Olha, hoje em dia menos, viu? Porque, assim, se bem que na infância não tem muito jeito, a criança não tem defesa, não tem proteção, então, isso é muito confuso, não é? Mas, assim, o homem, isso faz parte do erotismo do homem, mas também quando isso ocorre é porque já tem uma disfunção no caráter do homem, tá? Mas, assim, tem uma característica do erotismo masculino que o homem tem um erotismo mais fragmentado. É como se, por isso que numa briga, às vezes um casal tá brigando, o homem consegue falar, peraí, vamos transar, depois a gente volta a brigar. Mas estou exagerando, mas só para o pessoal entender o que eu quero dizer. A mulher não consegue isso jamais. Se ela brigou de manhã, não vai ter problema à noite para conseguir retomar a vida sexual, não é? Então, por isso que o universo da homossexualidade masculina é mais promíscuo. Por quê? Porque é erotismo fragmentado com erotismo fragmentado. Então, dá mais margem para a promiscuidade. Então, junta essa característica do erotismo masculino com uma personalidade já perversa, sem sombra de dúvida. E, atualmente, com uma cultura muito permissiva a tudo. Sabe, assim, a falta de limite da atualidade está sendo um problema em todas as áreas. Não é? Na educação, na sexualidade, em tudo. Não é? Entendi. Então, ocorre. Por isso que o abuso é maior de homem para crianças ou outras esferas. Tá. Por conta de se associar a essa característica, né, masculina. E como é que a menina pode, de repente, se ela passou por uma situação dessa, seja a menina ou seja o menino, eu acho que o menino deve sofrer menos com isso, né? Dependendo do tipo, obviamente, de abuso. Né? Depende do tipo de abuso, sim. Porque se for uma coisa invasiva para o menino é muito complicado, né? E curiosamente, Cris, isso que eu falo, tem meninas que sofreram abuso e que conseguem, às vezes sem terapia, ir superando. E por quê? Porque tem um conjunto de vida bom na infância, enfim. Agora, se já tem um conjunto ruim, aquele abuso vai ser muito mais marcado. E isso pode ir lá para a vida adulta, como pode, por exemplo, alguém que pergunta de abuso aqui, não é? Pode ter alguma coisa na história, ou não.
tá? Não é que teve com a abusadora que necessariamente foi abusada, mas são links com o passado, vamos dizer assim. Dependendo do grau, a gente até consegue, numa sessão de coach ou terapia, seja o nome que a gente vai dar, fazer uma ressignificação, né? Aí consegue ressignificar e se desprende disso e a vida flui e volta. E vai. Sim, sim. Agora, tem mulher que usa essa experiência, porque é isso que eu falo, a mulher às vezes não está com desejo, aí ela começa, ou ela está muito menina em relação à sexualidade, aí ela começa a atribuir tudo à questão, porque eu fui abusada, aí faz um melodrama danado, mas isso como uma proteção a não seguir com uma vida sexual adulta, né? Porque não está pronto ou porque teme isso. Uhum. Então tem isso também, ocorre muito disso também. Tá. Né? Uma outra pergunta que chegou aqui é: quais são os cuidados da relação sexual na gravidez? O que pode e o que não pode com a pandemia? Não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas talvez sejam duas perguntas. Então, vamos separar um pouquinho da pandemia, porque a gravidez na pandemia não é a relação sexual que vai ser o grande problema, como a gente falou no começo da live, tá? Agora, a relação independente da pandemia, se está uma gravidez fluente e está ok, não tem nenhum problema de descolamento de placenta, entre outros, se não tem problema algum, a relação pode ocorrer normalmente. É lógico que com barrigão você não vai fazer a posição de ir por cima, etc. Tem as adaptações das posições, né? E pode ocorrer normalmente. Agora, muitos homens vivem uma certa angústia, como se penetrar o pênis fosse tocar lá na criança, então dá uma certa angústia no homem. A mulher fica com medo, então, também de tocar lá e causar algum problema e etc. E, na verdade, o problema, se tem que causar algum problema, vamos dizer assim, de algum sangramento, não seria a penetração em si, mas as contrações do orgasmo deixa mais vulnerável do que a penetração em si. Tanto é que os exames ginecológicos, eles são muitas vezes invasivos, né? Mas, então não é essa questão, realmente são as contrações. Agora, tem mulheres que, porque o prazer da mulher é ligado, como do homem, né? É uma vasodilatação e que faz uma vasocongestão lá para os genitais. E a mulher grávida, ela está super irrigada. Então tem mulher que tem muito mais prazer na gravidez, né? Legal. E tem mulher que vive um drama danado, porque se sente feia, barriguda, não vai voltar mais meu corpo, etc. Tem de tudo, não é? Mas para quem está bem do ponto de vista físico e emocional, é tranquilo, pode ir. Agora, a pandemia em si não mistura isso, quem perguntou. Aí não mistura isso com a relação sexual e a gravidez. Sabe, a pandemia está aí independente do sexo. Não é porque transou que vai ter o Covid. Não é? Tá juntinho assim na TV, pode pegar o Covid, se tiver que pegar. Não é a transa que vai passar isso. Entendi. Né? Nós temos um monte de pergunta aqui, eu vou ter que marcar depois de novo com você, porque tem muita coisa para você aqui. Tá chegando? Uma outra pergunta que tem aqui é a seguinte: existe uma frequência ideal de relação sexual por semana, por mês, alguma coisa assim? É difícil falar isso, Cris, porque assim, o que ocorre é que quanto mais nova a relação, maior a frequência, porque tem toda a novidade, se tem paixão no meio, então é uma loucura, né? Agora, o que ocorre é que depois que a relação vai ficando mais antiga, ou depois do casamento, e depois que tem filho, então é um perereco, né? Mas a tendência à medida que o casal vai ganhando mais acomodação, a frequência vai diminuindo. Agora, a melhor frequência é aquela que o casal esteja bem em si, seja uma vez por mês, 3 vezes por semana, todo dia, mas o casal precisa estar bem. O que ocorre é que a necessidade de frequência do homem geralmente é maior do que a mulher, principalmente no casamento também. E isso é fonte de muitos conflitos, né? Isso é o que eu mais recebo no consultório.
Tá, mas existe, por sem exemplo, sombra de... se o do homem é maior do que o da mulher, existe uma quantidade? Não, não dá para falar isso é mais saudável, isso é menos. O casal precisa estar bem. A gente só considera um problema sexual quando ele causa desconforto. Acho que congelou a Lena. Lena, não sei se foi aí ou se foi aqui. Não consigo saber. Vamos ver se retorna. Até porque entrou mais uma pergunta boa ali para a gente fazer. E a gente tem só mais 3 minutos da live. Lena. Aqui, ou se foi lá? Acho que foi lá. Deixa eu ver se eu consigo trazer a Lena de volta. Para a gente fazer o nosso encerramento com ela aqui. Cadê a Lena? Lena tá aqui. Vamos ver se a Lena volta. O que aconteceu? Foi aqui? Foi aí, caiu aí. Mas estou com a conexão ótima aqui, não sei o que acontece. Acontece. É a hora que as pessoas Isso... começam a abrir as lives. Ah, tá, deve ser. Sim, sim. Tinha entrado mais uma pergunta aqui, ó. Não sei se você tinha acabado aquela. Acho que não, acho que tinha, né? Você falou que não dava para dar uma quantidade, né? É complicado. Tem uma média aí de casais, assim, de 2, 3 vezes por semana, num tempo aí de uns 2 anos de casamento, depois vai diminuindo, aí tem época que cresce de novo, e curiosamente, alguém perguntou aqui da menopausa. Isso. Eu não consegui ler a pergunta inteira, Aqui, ó, porque aí sumiu manter aqui. uma vida sexual na menopausa, pois no critério ou no climério de perder a vontade e fica estressada No climatério. com as mudanças no corpo. Então. Essa fase é complicada para a mulher, porque assim, a menopausa, a mulher tem a falta do estrogênio, né, provoca ressecamento da vagina, a vagina perde elasticidade também. Então, tem uma série de reações orgânicas que são bem complicadas para a sexualidade, porque uma vez que perde a elasticidade, uma vez que perde a lubrificação, a mulher começa a ter dor na relação. Então, assim, é uma fase que é bom ter orientação, os parceiros precisam entender isso, porque o homem ele vai viver outras questões com a sexualidade nessa idade, mas é mais relacionado à resposta. Um dia a gente fala disso, mas a mulher, ela tem essas questões. Então, o uso de gel, né, é bem colaborador. Eu não sei. Temos mais um minuto e meio. Tá bom. Precisa ter um pouquinho mais de paciência, porque a mulher vai ter a resposta sexual, só que fica mais demorado também. Então precisa remodelar, vamos dizer assim, a vida sexual. Mas ela pode continuar sendo boa. Só que precisa uma orientação, seja operacional, mecânica, como o gel, como na condução da sexualidade propriamente dita. Entendeu? Perfeito. O homem também tem... Vou te agradecer antes que o Instagram derrube a gente aqui. Nós vamos ter que marcar mais um, porque sobrou umas 10 perguntas para fazer para você aqui. Aí eu vou te provocar um novo sexto mais para frente. Vamos sim. A gente aí consegue fazer à noite. Hoje não deu porque eu tenho essa aula aqui. E à noite é um horário que o pessoal chega mais. E vamos fazer sim, porque tem muitas perguntas e coisas interessantes. As suas perguntas são muito interessantes. 60 pessoas na nossa live aqui, tá? Ótimo, muito bom. Obrigado, grande beijo para você. Obrigada. Obrigado para todo mundo que participou com a gente também aqui, né? Que teve aí, que ficou, que pôde acompanhar. Vamos marcar uma nova data para a gente continuar. Se quiserem, mande pergunta para mim aqui. Eu já reservo essas perguntas para a próxima vez que a gente fizer a nossa live aqui. A gente faz essa troca de perguntas para a Lena trazer para a gente, tá bom? Mantenha o total reservado aqui quem fez a pergunta para todos. Lena, beijo, obrigado, viu? Obrigada pelo convite, querido. Grande abraço. Você está morando onde agora, hein?
Agora eu estou em Araraquara. Então,